pessoal, na aula de hoje a gente vai resumir então tudo que a gente discutiu até agora, que é esse arcabouço teórico que foi proposto pelo Maxwell. Então, são as quatro equações de Maxwell, né, e alguns entornos que nós vamos discutir hoje também. Bom, primeira coisa não vai por ordem de coisas que nós estamos discutindo, né, uma sequência. Lembrando que a gente acabou de demonstrar, né? Essa aqui é a primeira lei, a lei de Faraday. Então, a lei de Faraday, ela diz que campos magnéticos, né, eles geram campos elétricos. Esse menos aqui a gente discutiu longamente, né? A lei de Lenz, ou também está relacionado ao princípio de Le Chatelier. Isso aqui é a lei de Ampère, tá? E essa lei de Ampère, ela me diz que eu posso ter campos magnéticos gerados por correntes ou por campos elétricos que variam no tempo, tá? Então, isso aqui é a contribuição de Maxwell. E essa aqui é a lei de Ampère. Eu tenho ainda que o divergente D é igual a ρV. Então, nesse caso, o que isso significa? É basicamente a lei de Gauss, ou seja, que cargas geram campos elétricos. E eu tenho o fato que eu não tenho monopólios magnéticos, né? Nunca ninguém observou eles, né? Se eles existissem, eles entrariam aqui talvez com uma densidade volumétrica de carga magnética, mas não existem, tá? Então nunca foram observados. Ainda que não faça parte das equações de Maxwell, né, eu tenho a força de Lorentz, né, que é uma força que me dá uma ideia microscópica, né? Então, se eu tenho uma carga aqui, a força que ela vai atuar sobre ela vai estar relacionada com o campo elétrico, mais esse V vetorial B aqui. Bom, além disso, eu tenho algumas equações auxiliares, né, que é a relação entre D e E, entre B e H. E essa aqui, que é a lei de Ohm, que não é uma relação que não tem o mesmo status das equações de Maxwell, digamos assim. Eu incluí ela aqui só para fazer parte do resumo, que ela me dá a relação entre a cargas, a densidade volumétrica de cargas e o campo elétrico. Tá? Essa aqui é uma lei empírica, tá? Ela depende do material, esse sigma nem sempre é constante, tá? Mas ela entra aqui também como parte do resumo. Bom, agora a gente vai estudar o seguinte: o que vai acontecer com as minhas equações que eu usava para calcular os campos estáticos, ou seja, eu tinha essa equação aqui, que é a equação de Poisson, tá? Que permitia, através do potencial, eu calculava, através das cargas, né, eu calculava o potencial usando essa equação aqui, que é uma equação bastante útil do ponto de vista de métodos numéricos, tá? Uma boa parte discute eletromagnetismo, acabam basicamente tratando a maior parte dos problemas usando esse tipo de formulação aqui, e não o que eu fiz, né? Eu acabo usando isso por uma questão de conveniência da formação que vocês recebem, né? Vocês sabem um pouco sobre equações diferenciais parciais e eu acabo então enfatizando outras coisas aqui, então eu acabo não usando tanto essa equação como eu deveria. Bom, então essa equação depende do fato que é menos o gradiente de V. E eu tenho também que o Laplaciano de A é igual a menos μj. Notem que são três equações aqui, uma para cada direção. E B, nesse caso, é rotacional de A. Bom, isso vale para campos estáticos. O que acontece para campos que dependem do tempo? Bom, então essa aventura que nós vamos entrar aqui, eu vou divertir vocês que é uma aventura um pouco mais difícil que as outras até agora. Tem umas contas um pouco pesadas aqui, mas eu vou apresentá-las para vocês terem uma ideia. E vou discutir um pouco um resultado importante no final. Bom, o problema é o seguinte: no caso de que eu tenho dinâmica, né, campos que dependem do tempo, o rotacional de E é menos o rotacional do gradiente de V, que é zero. Mas ele não bate, né? Porque isso também é menos derivado de B em relação a T. Tá? Então tem uma inconsistência aqui. Eu vou resolver usando a mesma técnica que eu usei quando eu estava tratando as equações de Maxwell. Vou botar uma coisa que eu não sei o que é aqui, o mais N aqui. E eu fico rotacional de E igual a rotacional de N, que é igual a menos derivada de B em relação a T. Agora a questão é, quem é esse rotacional de N? Bom, o rotacional de N é a mesma coisa que derivada de T rotacional de A, porque B, né, é o rotacional de A. E eu fico menos derivada de T em relação ao rotacional de A. E aí o que acontece é o seguinte, ó.
usando o fato que eu posso trocar a ordem das derivadas aqui, eu concluo que n igual a derivada de a em relação ao tempo, exatamente como eu tinha no caso das equações de Maxwell. E eu fico então que E é igual a menos gradiente de V menos a derivada de A em relação a tempo. Tá bom? Então tem esse termo aqui que só surge quando eu tenho campos dependentes do tempo. Beleza. Agora vamos para outra. Eu tenho que rotacional de H é igual a J, mais derivada de D em relação a T. H é o rotacional de A, então fica rotacional do rotacional de A é igual a J mais epsilon. Só que assim, esse cara aqui, ó, eu já estou usando essa equação aqui, tá? Então, já apliquei aqui, ó, a derivada em relação ao tempo para D. Tá? Então, agora eu fiquei com uma coisa que só depende de A e V. Tá? Eu tirei os campos, tá? Desapareceram os campos aqui. Aí não tem essa operação que não tem nada de mistério, é simplesmente trocar E para o gradiente V menos derivada de A. Eu fico com o rotacional do rotacional de A, que é isso. E eu fico com o seguinte, o gradiente do divergente de A menos o laplaciano de A. Essa aqui é uma relação matemática, tá? Eu saio daqui até aqui, isso é uma das minhas relações vetoriais. Eu já passei o Mi para o outro lado, né? Então eu vim o Mi para cá, Mi J mais Mi E. E eu tenho esse monstro aqui. Tá? Eu tenho esse monstro. Beleza. Bom, o que nos salva desse monstro? A equação rotacional de A é igual a B, mas ela não define o divergente de A, porque o rotacional ele não dá nenhuma, o divergente dá informação na direção de propagação, na direção perpendicular à direção de propagação. E o divergente me dá o que acontece na direção de propagação. Então o rotacional de A, ele não me diz nada sobre o divergente de A. Ou seja, eu posso escolher o divergente de A como eu quiser, tá? Ele não é uma grandeza física, tá? Ele é simplesmente um truque para calcular as coisas. Então eu posso escolher A como a gente quiser, e eu vou escolher da seguinte maneira, eu vou dizer que o divergente de A é igual a menos μe derivada de V em relação a T. Você pode dizer, pô, por que ele chegou a essa brilhante conclusão? Porque, na verdade, o que eu quero fazer é cortar com esse termo aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer é isso, né? Esse termo aqui, ó, vai cortar exatamente com esse termo aqui, ó. Tá? Então, eu vou escolher de forma que esse termo desapareça. E eu fico com o laplaciano de A. Aqui eu só troquei o sinal, tá? É menos e deixei o Mi para cá, mas eu vou trazer esse termo para esse lado, tá? Então, eu trouxe para cá e troquei o sinal. Aí eu fico com essa equação aqui. Tá? E agora o que eu tenho? Eu tenho o seguinte. Eu tenho ainda que divergente D é igual a ρV. Usando a nova definição de V, eu tenho que o gradiente, o laplaciano de V é derivado em relação do divergente de A, né? Tá? Isso é menos ρV epsilon. Bom, e aí eu tenho que o divergente de A, como a gente acabou de demonstrar, como acabou de impor aqui, é essa quantidade, né? E eu fico então que o laplaciano de V é menos μ epsilon, derivada segunda de V em relação a T. Se eu uso que μ epsilon é igual a 1 sobre V ao quadrado, tá? E definindo uma coisa que chama de D'Alembertiano, porque olha só, isso aqui é derivado em x, y, z, e aqui eu tenho derivado em t. Então se eu uso esse quadradinho aqui para dar essa ideia de quatro coisas, né? Então quadrado, quatro lados, eu consigo escrever então essas equações de forma resumida como o D'Alembertiano de A igual a menos μj, o D'Alembertiano de V igual a menos ρV epsilon. Bom, e eu ainda consigo fazer mais uma modificação, que aí começa o início da relatividade, digamos assim, vindo do eletromagnetismo. Aqui as coisas já têm cara de relatividade. Então eu vou escrever que AμI é igual a V ax a yz. Isso aqui é chamado em relatividade um tetravetor. Se eu defino Jμ como essa quantidade aqui, menos ρV epsilon, menos μ jx, menos μ jy, eu consigo escrever isso dessa forma aqui. Então, essa relação aqui extremamente reduzida, compacta, né, é o equivalente, então, das equações que me permitem calcular os potenciais, né, tanto o potencial vetor como o potencial. E aí já fica claro aqui que esses objetos, na relatividade, eles vão ser todos eles vão ser uma única entidade. Tá? Então, o potencial elétrico e o potencial vetor são
são basicamente, digamos, facetas de uma mesma coisa. E essa coisa é esse potencial vetor generalizado aqui em 4 dimensões. Tá? Assim como as cargas e as correntes na relatividade vão ser parte de um único objeto, que é esse tetravetor. Dependendo do referencial, eu vou misturar essas coisas. Tá? Então, na relatividade, dependendo do observador que eu tenho, num caso eu vou ter uma corrente, no outro caso eu vou ter uma densidade, eu vou poder mexer uma coisa com a outra através de transformações de Lorentz. Mas isso está muito além do que eu quero discutir com vocês aqui. Tá? É simplesmente, alguns de vocês seguem uma carreira mais teórica na física, né? E alguns vão trabalhar em FT, é bastante, relativamente comum isso entre os alunos da física médica, né? E aí vocês, para essas pessoas que têm interesse em física teórica mesmo, física de partículas, relatividade, cosmologia, coisas desse tipo, esse tipo de objeto aqui surge muitas vezes. A gente pode escrever as equações essas que a gente acabou de escrever em termos de equações diferenciais parciais, a gente pode ter uma forma dessas equações integral, que é essa aqui. Então, nesse caso, eu tenho V e J, que são exatamente as mesmas equações que eu tinha se vocês analisarem antes, com a diferença que agora eu tenho esse colchete aqui que significa o seguinte, que o meu ρV é calculado com esse ajuste temporal aqui, tá certo? E eu vou discutir para vocês o que esse ajuste temporal significa no final do dia e por que ele é relevante, tá? O que ele significa esse termo aqui. Eu vou usar o V como exemplo para a gente entender o que está acontecendo. Bom, então eu tenho um potencial retardado, né, que é dado por essa expressão aqui. Nós vamos entender um pouco bem esse termo retardado aqui. Então, primeiro que esse ρV é um ρV de RT menos R menos R' de V. Então, a densidade ela depende tanto do espaço como depende do tempo. O que vai acontecer? Imagina que eu tenho alguma carga aqui, alguma densidade volumétrica, que ela está evoluindo no tempo, tá? Ela está mudando aqui. E eu quero saber o que está acontecendo nesse ponto, que é o ponto R'. O impacto disso aqui não vai ser instantâneo. Tá? Não vai ser instantâneo porque isso vai demorar um tempo para se propagar. Isso vai ser um sinal, vai ser uma onda que vai se propagar aqui. Tá certo? Essa onda, essa radiação, como a gente diz, ela vai se propagar com uma velocidade v. Tá certo? O tempo que ela vai demorar para chegar aqui é o quê? É a distância desse ponto a esse ponto dividido pela velocidade. Então, o que esse cara está sentindo depende do que aconteceu aqui alguns instantes diferentes. É como se estivesse num lago, tá? E você joga uma pedra, tá? Você tem um lago aqui e vocês estão com um barquinho, tá certo? O que vai acontecer? Quando você joga uma pedra no lago, ele vai gerar uma onda, essa onda vai se propagar até que ela vai atingir o barquinho, e aí o barquinho vai subir. O que o barquinho vai sentir? Ele vai sentir o estado presente nesse ponto? Não, ele vai sentir ele vai sentir o que aconteceu aqui há um tempo atrás. Tá? Esse tempo atrás vem desse termo. Tá? Como isso demora um tempo, a gente chama de potencial retardado, porque eu tenho que retardar o tempo. Então, o que esse cara vê não é o que está acontecendo agora, é o que aconteceu um tempo atrás. É isso que ele vê. Essa ideia de que os sinais não se propagam de forma instantânea, mas demoram um tempo, é uma das principais conclusões do eletromagnetismo. E ela é adicionada de uma outra observação empírica, que essa velocidade de propagação ela é máxima no caso da luz no vácuo. Então, C, que é a velocidade da luz no vácuo, o sinal máximo de propagação de dois sinais. Nada se propaga, nenhuma informação se propaga com velocidade acima de C, somente abaixo. E isso causa um problema, tá? Uma série de problemas conceituais. Porque se eu não consigo medir, se eu não consigo ter acesso instantâneo às coisas, se eu demoro um tempo para fazer isso, tá? Isso vai ter impacto na maneira como eu defino, por exemplo, comprimentos e tempos.
para medir comprimentos e tempos, eu preciso que a comunicação se dê via sinais luminosos. Tá? E essa é a base da relatividade. A percepção de que, para mim, medir tempos, eu tenho que operacionalmente fazer isso através da emissão de um sinal. E o fato que a emissão desse sinal ocorre com uma velocidade finita tem como consequência o fato que intervalos de tempo e intervalos de distância deixem de ser quantidades independentes do observador e passem a depender do observador. Através daquilo que a gente chama de transformação de Lorentz. Então, a transformação de Lorentz é o que vai permitir a gente descrever usando diferentes referenciais, intervalos de espaço-tempo diferentes. O que acontece lá é que eu tenho um objeto, que é alguma coisa com isso aqui, que é o tal do tetravetor. Tá? Isso aqui é um tetravetor. E esse tetravetor, ele é característica desse espaço. Tá? Ele caracteriza esse meu sistema de fato. E quando eu quero transformar um tetravetor observado num referencial em outro tetravetor em outro referencial, eu uso transformação de Lorentz. Tá? E aí o que vai acabar acontecendo, a gente vai mostrar que algumas coisas são invariantes frente à transformação de Lorentz, uma delas é o comprimento desse intervalo. Então o que acaba acontecendo é que o comprimento, que eu não vou entrar em detalhes aqui, tem um detalhe técnico aqui, é constante. É invariante frente à mudança de observador. Tá? Isso, então, de certa maneira, substituiria essa ideia de tempo e espaço como sendo quantidades absolutas, como acontece na mecânica newtoniana. Na mecânica newtoniana, a distância entre dois pontos, né, entre o tamanho do objeto, por exemplo, e o intervalo entre dois eventos temporais é sempre a mesma. Tá? Na relatividade deixa de ser verdade. E isso ocorre porque operacionalmente eu não consigo medir nada sem emitir um sinal. E esse sinal sempre se move com velocidade finita. Tá? Então essa é a base da coisa. E aí a relatividade tem uma questão teórica muito que eu sempre acho muito profunda, que é o seguinte: tempo e espaço na relatividade, eles correspondem à nossa visão intuitiva de tempo e espaço, ou seja, esse tempo, esse intervalo temporal que eu estou medindo é o mesmo intervalo temporal que eu uso para medir a minha vida, por exemplo? A pergunta é, será que, por exemplo, eu tenho 50 anos, será que se eu estiver sendo observado por um outro observador, ele vai observar esse intervalo entre meu nascimento e minha morte como sendo uma coisa diferente, né? Ele vai observar isso com um valor diferente. Então, nesse sentido, tem um paradoxo famoso, que é o paradoxo dos gêmeos. Tá? Então, por exemplo, um gêmeo, ele faz uma viagem espacial, ele sobe com velocidade muito alta, né? Sai da Terra, viaja com velocidade próxima da luz, chega a um determinado ponto do espaço e volta. Tá? Então, ele sobe e depois desce, tá certo? Tá? Então, eu fico aqui, tá certo? E tenho o meu irmãozinho astronauta que vai para lá e faz essa viagem. A relatividade vai dizer que esse tempo, quando nós dois nos encontrarmos, esse cara vai ser bem mais jovem que eu, dependendo dessa distância aqui. Isso que a relatividade prevê. E a questão para mim que sempre foi relevante é, será que é o que vai acontecer de fato? Será que o tempo biológico, nesse caso, é exatamente esse mesmo tempo que nós estamos falando da relatividade? E a resposta é sim. Tá? Todos os indícios dizem que sim. O tempo vai passar de forma mais devagar para quem está fazendo uma viagem dessas, quem está no referencial acelerado, do que quem está parado. Tá? Então, essa limitação que parece basicamente operacional, na verdade tem uma implicação ontológica, digamos assim, de fato, né, que acaba acontecendo. Bom, então com isso a gente começa a perceber que começa a se tornar claro, né, que essa disciplina aqui ela está chegando aos seus limites, né? Então a partir daqui a gente teria que ir para aventuras mais desafiadoras do ponto de vista intelectual. Então
é isso. Então, se a gente for uma abordagem mais avançada desse curso, né, a gente poderia, por exemplo, partir daqui, começa a se tornar possível, por exemplo, para vocês estudarem uma abordagem relativística do eletromagnetismo, por exemplo. Tá? Então, esse é um caminho que possa ser feito, que eu vou acabar não fazendo. Nós vamos na próxima, na sequência, nós vamos estudar fenômenos óticos, né, que é também uma outra linha. Ou seja, a gente pode ter uma disciplina inteira chamada de ótica, e a gente vai começar ela também na sequência. Então, são duas avenidas de investigação que a gente vai acabar não seguindo aqui, mas que são perfeitamente possíveis a partir desse ponto. Bom, então, eu tenho um potencial retardado, né, que é dado por essa expressão aqui. Nós vamos entender um pouco bem esse termo retardado aqui. Então, primeiro que esse ρV é um ρV de RT menos R menos R' de V. Então, a densidade ela depende tanto do espaço como depende do tempo. O que vai acontecer? Imagina que eu tenho alguma carga aqui, alguma densidade volumétrica, que ela está evoluindo no tempo, tá? Ela está mudando aqui. E eu quero saber o que está acontecendo nesse ponto, que é o ponto R'. O impacto disso aqui não vai ser instantâneo. Tá? Não vai ser instantâneo porque isso vai demorar um tempo para se propagar. Isso vai ser um sinal, vai ser uma onda que vai se propagar aqui. Tá certo? Essa onda, essa radiação, como a gente diz, ela vai se propagar com uma velocidade v. Tá certo? O tempo que ela vai demorar para chegar aqui é o quê? É a distância desse ponto a esse ponto dividido pela velocidade. Então, o que esse cara está sentindo depende do que aconteceu aqui alguns instantes diferentes. É como se estivesse num lago, tá? E você joga uma pedra, tá? Você tem um lago aqui e vocês estão com um barquinho, tá certo? O que vai acontecer? Quando você joga uma pedra no lago, ele vai gerar uma onda, essa onda vai se propagar até que ela vai atingir o barquinho, e aí o barquinho vai subir. O que o barquinho vai sentir? Ele vai sentir o estado presente nesse ponto? Não, ele vai sentir ele vai sentir o que aconteceu aqui há um tempo atrás. Tá? Esse tempo atrás vem desse termo. Tá? Como isso demora um tempo, a gente chama de potencial retardado, porque eu tenho que retardar o tempo. Então, o que esse cara vê não é o que está acontecendo agora, é o que aconteceu um tempo atrás. É isso que ele vê. Essa ideia de que os sinais não se propagam de forma instantânea, mas demoram um tempo, é uma das principais conclusões do eletromagnetismo. E ela é adicionada de uma outra observação empírica, que essa velocidade de propagação, ela é máxima no caso da luz no vácuo. Então, C, que é a velocidade da luz no vácuo, o sinal máximo de propagação de dois sinais. Nada se propaga, nenhuma informação se propaga com velocidade acima de C, somente abaixo. E isso causa um problema, tá? Uma série de problemas conceituais, porque se eu não consigo medir, se eu não consigo ter acesso instantâneo às coisas, se eu demoro um tempo para fazer isso, tá? Isso vai ter impacto na maneira como eu defino, por exemplo, comprimentos e tempos. Para medir comprimentos e tempos, eu preciso que a comunicação se dê via sinais luminosos. Tá? E essa é a base da relatividade. A percepção de que, para mim, medir tempos, eu tenho que operacionalmente fazer isso através da emissão de um sinal. E o fato que a emissão desse sinal ocorre com uma velocidade finita tem como consequência o fato que intervalos de tempo e intervalos de distância deixem de ser quantidades independentes do observador e passem a depender do observador. Através daquilo que a gente chama de transformação de Lorentz. Então, a transformação de Lorentz é o que vai permitir a gente descrever usando diferentes referenciais, intervalos de espaço-tempo diferentes. O que acontece lá é que eu tenho um objeto
que é alguma coisa com isso aqui, que é o tal do tetravetor. Tá? Isso aqui é um tetravetor. E esse tetravetor, ele, ele é característica desse espaço. Tá? Ele caracteriza esse meu sistema de fato. E quando eu quero transformar um tetravetor observado num referencial em outro tetravetor em outro referencial, eu uso transformação de Lorentz. Tá? E aí o que vai acabar acontecendo, a gente vai mostrar que algumas coisas são invariantes frente à transformação de Lorentz, uma delas é o comprimento desse intervalo. Então o que acaba acontecendo é que o comprimento, que eu não vou entrar em detalhes aqui, tem um detalhe técnico aqui, é constante. É invariante frente à mudança de observador. Tá? Isso, então, de certa maneira, substituiria essa ideia de tempo e espaço como sendo quantidades absolutas, como acontece na mecânica newtoniana. Na mecânica newtoniana, a distância entre dois pontos, né, entre o tamanho do objeto, por exemplo, e o intervalo entre dois eventos temporais é sempre a mesma. Tá? Na relatividade deixa de ser verdade. E isso ocorre porque operacionalmente eu não consigo medir nada sem emitir um sinal. E esse sinal sempre se move com velocidade finita. Tá? Então essa é a base da coisa. E aí a relatividade tem uma questão teórica muito que eu sempre acho muito profunda, que é o seguinte: tempo e espaço na relatividade, eles correspondem à nossa visão intuitiva de tempo e espaço, ou seja, esse tempo, esse intervalo temporal que eu estou medindo é o mesmo intervalo temporal que eu uso para medir a minha vida, por exemplo? A pergunta é, será que, por exemplo, eu tenho 50 anos, será que se eu tiver sendo observado por um outro observador, ele vai observar esse intervalo entre meu nascimento e minha morte como sendo uma coisa diferente, né? Ele vai observar isso com um valor diferente. Então, nesse sentido, tem um paradoxo famoso que é o paradoxo dos gêmeos. Né? Então, por exemplo, um gêmeo ele faz uma viagem espacial, ele sobe com velocidade muito alta, né? Sai da Terra, viaja com velocidade próxima da luz, chega a um determinado ponto do espaço e volta. Tá? Então ele sobe e depois desce, tá certo? Tá? Então eu fico aqui, tá certo? E tenho o meu irmãozinho astronauta que vai para lá e faz essa viagem. A relatividade vai dizer que esse tempo, quando nós dois nos encontrarmos, esse cara vai ser bem mais jovem que eu, dependendo dessa distância aqui. Isso que a relatividade prevê. E a questão para mim que sempre foi relevante é: será que é o que vai acontecer de fato? Será que o tempo biológico, nesse caso, é exatamente esse mesmo tempo que nós estamos falando da relatividade? E a resposta é sim. Tá? Todos os indícios dizem que sim. O tempo vai passar de forma mais devagar para quem está fazendo uma viagem dessas, quem está no referencial acelerado, do que quem está parado. Tá? Então, essa limitação que parece basicamente operacional, na verdade tem uma implicação ontológica, digamos assim, de fato, né, que acaba acontecendo. Bom, então com isso a gente começa a perceber que começa a se tornar claro, né, que essa disciplina aqui ela está chegando aos seus limites, né? Então a partir daqui a gente teria que ir para aventuras mais desafiadoras do ponto de vista intelectual. Então é isso. Então se a gente for uma abordagem mais avançada desse curso, né, a gente poderia, por exemplo, partir daqui começa a se tornar possível, por exemplo, para vocês estudarem uma abordagem relativística do eletromagnetismo, por exemplo. Tá? Então, esse é um caminho que possa ser feito, que eu vou acabar não fazendo. Nós vamos na próxima, na sequência, nós vamos estudar fenômenos ópticos, né, que é também uma outra linha. Ou seja, a gente pode ter uma disciplina inteira chamada de ótica, e a gente vai começar ela também na sequência. Então, são duas avenidas de investigação que a gente vai acabar não seguindo aqui, mas que são perfeitamente possíveis a partir desse ponto.